Carretas adulteradas podem ter causado quase 2.000 acidentes no Espírito Santo. A mega operação da PRF e do Ministério Público prendeu 4 suspeitos no estado. Mandados também foram cumpridos na Bahia e em Minas Gerais. Irmãos de 10 e 14 anos são atropelados por bandidos na Serra. O carro que atingiu os meninos era roubado e estava em alta velocidade fugindo da polícia. Conselho Regional de Engenharia aponta irregularidades na segunda ponte. O laudo mostra que a falta de manutenção pode levar à interdição da estrutura. Governador eleito Renato Casagrande anuncia novos nomes para compor a equipe de governo. Assaltante de ônibus é preso após cerco policial. Ele e 2 comparsas invadiram o coletivo e roubaram celulares dos passageiros. Feto é encontrado dentro de bueiro em Cariacica. A prisão de um homem que abusava da própria filha de 12 anos. O criminoso ainda agredia os outros filhos e a mãe das vítimas. Funcionários públicos já podem se programar. O governo do estado antecipou a data do pagamento de dezembro e o abono de fim de ano. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Mega operação da Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público prende 4 pessoas no Espírito Santo. Houve prisões também na Bahia e em Minas Gerais. O grupo adulterava carretas e depois falsificava os documentos. Só aqui no estado, em 2 anos, quase 2.000 acidentes podem ter sido causados por carretas irregulares. A operação denominada Raptores cumpriu 36 mandados, 15 de prisão e 21 de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, Bahia e no Espírito Santo. Dos 15 mandados de prisão, 5 foram direcionados aqui para o estado. 4 suspeitos foram presos e 1 está foragido. Segundo as investigações, esse suspeito moraria neste condomínio na praia de Itaparica, em Vila Velha. Os policiais entraram na residência, mas ninguém foi encontrado. O apartamento estava vazio. A operação começou durante a madrugada. Cerca de 100 policiais participaram dos trabalhos junto com o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. O objetivo era desarticular uma quadrilha acusada de falsificar documentos de instalação de eixos de carretas, para que os veículos pudessem levar mais peso. De início, a operação seria para prender pessoas suspeitas de roubos de cargas. Mas com a evolução das investigações, o esquema de adulteração de veículos pesados foi descoberto. Esse esquema foi descoberto porque nós iniciamos investigação de roubo de carga e de veículos, com a detenção em flagrante do Wilson e do Cleidiomar. E, em decorrência disso, passamos a monitorar essas pessoas. No decorrer do monitoramento, percebemos que eles estavam mais envolvidos com esse tipo de fraude de crime do que, na verdade, com o crime de receptação, com o crime de roubo de carga e de veículos. O esquema tinha desdobramentos na Bahia e em Minas Gerais, porque seria mais fácil conseguir as adulterações nesses estados. Justamente por eles não conseguirem fazer a legalização dessas alterações aqui no Detran do estado, eles encontraram essa barreira, eles buscavam servidores públicos no Detran da Bahia e no Detran de Minas Gerais, pagavam uma propina e lá eles inseriam esses dados dessas alterações nos documentos do veículo, emitiam um documento formalmente válido, mas ideologicamente falso, mandavam o documento para o estado do Espírito Santo para que o veículo pudesse trafegar normalmente. Peças e veículos foram encontrados também nesta oficina de caminhões em Viana. Os policiais descobriram eixos novos e usados prontos para instalação. Por exemplo, carretas que foram fabricadas com 7 eixos passariam a ter 9. Carrocerias que foram construídas para suportar 100 quilos seriam alteradas para transportar mais de 30 toneladas. Essas adulterações faziam com que os veículos perdessem algumas características, tanto em relação à segurança dela, em relação a freio, em relação à sua estrutura, que não eram preparados para aguentar mais peso, e também fazia com que o veículo o condutor perdesse a dirigibilidade do veículo, ou seja,
o próprio veículo fazia com que ele ou fosse para fora da pista ou invadisse a contramão. Só nessa primeira fase das investigações foram identificadas 579 carretas com eixos adulterados. A Polícia Rodoviária Federal agora está avaliando se existe relação entre essas fraudes e acidentes graves que aconteceram. Uma das tragédias foi a que aconteceu em junho de 2017 em Guarapari. 23 pessoas morreram após uma carreta tombar com carga de granito. Um ônibus que vinha de São Paulo foi atingido, além de 2 ambulâncias. De acordo com a PRF, a carreta estaria com eixos modificados de maneira clandestina. Em 2017 nós temos mais de 1.000 acidentes. Em 2018, já mais de 800 acidentes que passam por análise para tentarmos associar as ocorrências com mortes, com essa organização criminosa. As investigações já duram 2 anos e os trabalhos vão continuar. Mais investigações em relação aos locais que fazem essas adulterações, em relação aos proprietários que contratam essas adulterações, em relação a todos os envolvidos, porque nós temos certeza que não é só a organização criminosa que faz. Há empresários, infelizmente, que contratam o serviço deles objetivando ter mais lucro, carregando mais peso, consequentemente gerando mais risco para nós. A partir de agora, a PRF e o Detran do Estado vão identificar os veículos que passaram por modificações. Se apresentarem irregularidade, serão retirados de circulação. Irmãos são atropelados por criminosos que fugiam da polícia num carro roubado. O atropelamento aconteceu no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra. Os 2 irmãos de 13 e 14 anos estavam de bicicleta quando foram atingidos pelo carro em alta velocidade. O veículo era roubado e estava sendo perseguido pela polícia. Logo após o atropelamento, os 3 bandidos abandonaram o carro e fugiram por um matagal. Somente um foi alcançado e preso. Já os meninos foram socorridos para o Hospital Infantil de Vitória. Eles devem receber alta ainda hoje. Conselho Regional de Engenharia aponta problemas na segunda ponte, o que pode levar à interdição da estrutura. As ferragens estão expostas em alguns trechos. Rachaduras também demonstram a necessidade de manutenção da ponte. Isso sem falar no mato que cresce às margens da pista. Problemas que, segundo o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, comprometem a estrutura. Peças importantes estruturais com desagregação do concreto, armaduras expostas com avançado estágio de deterioração e que requer ações que repare a ponte e estanque esse processo de deterioração dela, né? O problema já vem sendo denunciado pelo CREA desde o final do ano passado. De lá para cá foram adotadas apenas medidas paliativas, como a pintura do parapeito, por exemplo. Mas olhando por baixo da segunda ponte, dá para ver o desgaste provocado pelo tempo. A segunda ponte completou 39 anos no mês passado. A estrutura começou a ser construída em 1970, mas só ficou pronta em 1979. Logo no primeiro dia de inauguração, os motoristas já reclamavam da falta de sinalização na pista. Hoje, a preocupação dos motoristas é com as condições da ponte. Seu Sebastião, por exemplo, passa por ela com frequência e sempre fica preocupado. O problema é o trânsito, né? Trânsito e buraco lá embaixo, entendeu? E ela trepida também. O problema é que ela já precisa realmente de uma vistoria. A segunda ponte é um dos principais acessos para quem vem de Cariacica, Viana e de algumas regiões de Vila Velha. Por aqui também passam cargas que vão para o Porto de Vitória, o que movimenta a economia capixaba. O CREA descarta o risco de a estrutura desabar, como aconteceu no mês de agosto em Gênova, na Itália. Uma tragédia que tirou a vida de 37 pessoas, mas afirma que alguma providência precisa ser tomada. Eu não diria que ela vai vir a ruir, mas ela pode ter uma deformação que torne perigosa o trânsito, né? Agora imagine o caos que vai ser se essa ponte precisar ser interditada. Eu acho que seria o cúmulo, né, da irresponsabilidade, os gestores da ponte deixar a ponte chegar a essa situação. Na semana passada, um dos principais viadutos da cidade de São Paulo cedeu e deu um nó no trânsito do município. O incidente chama a atenção para a necessidade de políticas públicas de prevenção para esse tipo de problema. É preciso ter manutenção, né? Senão
os agentes naturais e o próprio uso dessa obra de engenharia pode levar a um encurtamento da sua vida útil, né? O DENIT disse que conhece todos os problemas da segunda ponte e tem monitorado as evoluções, inclusive as apontadas pelos engenheiros do CREA. Afirmou que uma empresa já analisou o que precisa ser feito, mas ressaltou que não há previsão para o início das obras de restauração, mas a manutenção de rotina é feita. Moradores do bairro Vista Mar, em Cariacica, levaram um susto ao abrir um bueiro para desentupir a rede. O caso aconteceu na rua Augusto Campos Cogo, no bairro Vista Mar, em Cariacica. O feto, já bem formado, aparentava ter entre 4 e 6 meses e foi encontrado por uma moradora dentro deste bueiro. Uma moradora aqui da rua estava incomodada com o esgoto entupido. Foi aí que ela decidiu abrir a tampa do bueiro e percebeu que ali dentro havia algo estranho. A princípio, pensou até que pudesse ser algum animal, mas depois percebeu que, na verdade, tratava-se de um feto. Foi a irmã da Lúcia quem encontrou a criança. Ela abriu de manhã com o meu vizinho, a tampinha do bueiro, que ela achou que era um rato. Aí quando viu tinha uma mãozinha. Ele estava bem formado, aparentemente uns 6 meses esse feto. Aí ela foi, olhou a tampinha lá, tirou ele, o esgoto, jogou ele para fora. Aí viu que era uma criancinha mesmo, um feto. O caso chocou os moradores de Vista Mar, que agora tentam entender tamanha crueldade. Todo mundo indignado, né? Porque, nossa, é uma coisa muito triste, né? Ver um feto dentro de um bueiro, né? Nossa, é muito triste mesmo. O feto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal. A Polícia Civil investiga o caso. Homem é preso acusado de violentar sexualmente a filha de 12 anos. O criminoso ainda agredia os outros filhos. Eles tiveram as solas dos pés queimadas com um isqueiro. O homem de 39 anos foi preso no bairro Industrial, em Vila Velha. A polícia diz que ele teria violentado a própria filha, que na época tinha 12 anos. Os abusos aconteciam quando o suspeito ficava em casa com os filhos. Segundo o delegado, a mãe trabalhava como salgadeira e não sabia o que estava acontecendo com a menina. Acontece que essa senhora trabalhava todo dia de 7 às 22 horas, ficava fora de casa. E nesse momento, então, ele se aproveitava dessa ausência materna, que estava trabalhando, para abusar sexualmente da própria filha, que tinha apenas 12 anos de idade. Então você tinha 2 crianças, uma criança de 6 e uma de 8 anos em casa, ele retirava essas crianças do quarto, trancava a filha de 12 anos no quarto e praticava todo tipo de violência sexual contra essa filha. Foi a mãe da garota que denunciou o caso à polícia. A salgadeira soube dos abusos depois que a filha contou o que acontecia em casa para voluntários de um projeto social que ela frequentava. A prisão do suspeito foi determinada pela justiça no mês de agosto, mas ao saber que havia sido denunciado, o homem fugiu para Vila Velha. Ele alugou uma kitnet e de lá passou a mandar mensagens ameaçadoras para a própria família. Segundo o delegado, os irmãos da menina, que tem 8 e 6 anos de idade, também foram agredidos pelo suspeito. Todas as vítimas são filhos do casal. A mulher também era alvo da violência em casa. Ele mantinha toda a família, 3 filhos e a esposa, sob intensa violência física. Tem criança que tem lesões na boca, lesão na perna, lesão na sola do pé. Inclusive, ele chegou a queimar com isqueiro a sola do pé dos próprios filhos. Era um verdadeiro monstro que se aproveitava da fragilidade da esposa e dos filhos para, além de praticar o abuso sexual, agredi-las fisicamente. Mais um ônibus foi atacado por criminosos na Grande Vitória. As imagens mostram uma caçada dentro da mata de uma via de acesso ao bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Os policiais vasculham o local atrás de 2 assaltantes. Conseguem pegar um. O outro conseguiu fugir. Quem foi pego acabou contando onde as armas estavam. E as 2 que eles usavam foram apreendidas. O revólver e esta arma longa de fabricação caseira. Ambos calibre 32. O detido, o William Soares da Conceição, de 19 anos, foi encaminhado ao DPJ de Vila Velha. O assalto desta vez teve uma ação bem diferente por parte dos bandidos. Eles interceptaram o ônibus, bloquearam a passagem do veículo, impedindo que ele continuasse viagem.
3 homens estavam dentro do carro. 2 saíram e foram direto para o coletivo. O primeiro entrou pela porta da frente e ficou junto com o motorista. O segundo entrou pela porta do meio e, já anunciando o assalto, foi recolhendo todos os celulares do presente. O terceiro bandido ficou dentro do carro, estava na direção do veículo, mas fugiu. Tão logo ouviu os primeiros pipocos, ou seja, a troca de tiro entre os assaltantes e a polícia. É que em patrulhamento pela área, uma viatura acabou flagrando a ação e parou ali para impedir. O motorista conta que, ao ver a abordagem, achou que pudesse ser algo relativo a problemas no trânsito. Nunca um assalto. Um carro passou do meu lado, quase batendo no ônibus, eu tirei fora, se assustando. Aí ele parou na minha frente e já descendo 2 camaradas, apontando a arma e falando que era um assalto. O motorista tem 26 anos de idade, 7 trabalhando na empresa de ônibus e há 3 dias nesta linha, a 533, ônibus expresso, que faz o trajeto direto, sem parar, ligando os terminais de Vila Velha a Campo Grande, em Cariacica. Era a 2ª viagem dele no dia e o primeiro assalto que sofreu. O motorista conta que assim que a polícia chegou, os bandidos começaram a atirar e que alguns celulares conseguiram ser recuperados. Parece que os passageiros que desceram do ônibus viram a viatura atrás e avisaram. Um desceu e deu um tiro, esse que estava na porta do meio, deixou cair uns celulares e uma camisa, e aí a polícia já chegou e começou a troca de tiro entre eles. O governador eleito, Renato Casagrande, anunciou os novos secretários de Direitos Humanos, Justiça e Transportes e Obras. A Secretaria de Transportes e Obras Públicas vai ficar a cargo de Fábio Damasceno. Ele, que é engenheiro civil e já passou pela política capixaba em um governo passado, tem grandes desafios nas áreas que vai tomar conta. O primeiro é concluir todas as obras que estão em execução, que foram também iniciadas no governo anterior. Você pode citar algumas? Bom, Leitão da Silva, Lécio S, José Sete. Então, a partir de 1º de janeiro, nós vamos estar aí dando uma olhada em todas as obras, junto com o DR, fazendo a conclusão de, nesse período, principalmente em 2019, que a gente possa ter todas essas obras concluídas. Para comandar a pasta da Justiça, o governador eleito Renato Casagrande escolheu o delegado federal Luiz Carlos Cruz. A gente tem que criar oportunidades sociais que sejam opções melhores do que o crime. Então, a primeira é fechar a porta de entrada ou reduzir a porta de entrada, fazendo com que ela não seja uma coisa atraente. Mostrar para a sociedade que o Estado está presente, que não vai haver impunidade e que as pessoas podem ser colocadas em sistemas penais rigorosos, sim, se assim for necessário. Mas eles vão entender também que dentro desse processo penal existe uma porta de ressocialização e que essa porta ela é real. Casagrande também anunciou outros 2 nomes nesta quarta-feira. A professora especialista em Direito Nara Borgo para a Secretaria de Direitos Humanos e o engenheiro civil Luiz César Mareto para assumir a diretoria do DR e do IOPS. Pessoas com muita capacidade técnica e com capacidade também e sensibilidade na área política e que podem dar uma contribuição decente à população capixaba. Esses foram os critérios que tem norteado e que vai nortear até o final da composição, né, toda a equipe de governo. E a seguir, o governo do estado antecipa pagamento do abono e do salário de dezembro. A gente já volta. O governo anuncia a antecipação de abono aos servidores estaduais. O valor será pago no dia 7 de dezembro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo secretário de Economia e Planejamento do Estado. O abono salarial destinado aos servidores estaduais, previsto para o dia 12 de dezembro, foi antecipado. Agora, o valor será pago no próximo dia 7. Cerca de 90 mil servidores ativos e inativos vão receber o abono no valor de R$ 1.500. A decisão do governo, foi antecipar para o dia 7 de dezembro, de forma a permitir facilitar o nosso planejamento aí para o final do ano e também facilitar a vida, o planejamento dos servidores públicos que recebem esse recurso.
né, permitindo então que esses servidores possam antecipar e planejar, por exemplo, suas compras de final do ano e assim por diante. E isso ajuda também ao comércio, movimentar o comércio, né, movimentar a economia do Estado. A folha para o mês de dezembro também já foi definida. O pagamento acontece no dia 21. Vão ser 530 milhões, né, disponível aí para movimentar o comércio, né? Então, eu acho que é uma grande boa notícia, né, que nós estamos dando aqui hoje. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no TN1, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia, uma boa noite e até amanhã.